Eu vou realizar aqui a correção da avaliação diagnóstica, no caso a resolução das questões, ok? Então vamos lá. Primeira questão, uma questão que envolvia expressão numérica, bem tranquila. Como eu expliquei, né, a gente sempre começa pelos parênteses. Então vamos lá. Então primeiro a gente vai resolver o que está dentro do parênteses, ou seja, 2 mais 3, a gente sabe que isso aqui vai dar 5. Então agora a gente reescreve a expressão numérica trocando o que tem entre parênteses por 5. Ou seja, estou apenas aqui reescrevendo a expressão numérica. Aqui no lugar do parênteses agora eu vou colocar o 5. O resto eu escrevo normalmente. Depois do parênteses a gente resolve o que está dentro do colchete. Só que o que está dentro do colchete envolve várias operações, como potência, divisão, soma, multiplicação, né? E eu expliquei que a gente sempre resolve as potências. Então vamos lá. Primeira potência que temos aí é o 4 elevado a 3, né? Então a gente primeiro resolve, né? O 4 elevado a 3, que no caso, 4 elevado a 3 é o 4 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ou seja, 4 vezes 4 vezes 4. Vou colocar aqui do lado, para quem não lembra de potência, né? Mas é uma coisa trivial, né? Básica. E quando a gente faz esse cálculo aqui dá 64. Ok, o sinal de divisão a gente repete. Agora, 2 ao quadrado a gente sabe que é 4. Agora que a gente resolveu as potências, o resto a gente apenas repete. Beleza. Continuando a resolução, como a gente ainda não terminou o que está dentro do colchetes, a gente observa, né, que dentro do colchetes tem divisão, soma e multiplicação, né? A gente sempre faz divisão e multiplicação primeiro, né, antes da soma e da subtração. E a gente faz na ordem que aparece, né? Então vai ficar assim. 3 vezes. Primeiro, 64 dividido para 4, isso vai dar 16. Mais 5 vezes 5, isso dá 25. O resto a gente apenas mantém aí. Continuando aí nosso cálculo. Agora que a gente só tem soma, então não tem muito mistério, né? Como pode observar, o que tem dentro do colchete é apenas soma, então a gente faz essa soma aí tranquilamente. Quando a gente soma, aqui 16 mais 25 mais 2, o resultado vai dar 43, beleza? E como eu já consegui realizar todas as operações que tem dentro do colchete, não há mais a necessidade de colocá-lo, certo? Então fica 43, né? Opa. Deixa eu só apagar aqui, porque eu acabei esquecendo de colocar chaves, né? Então aqui fica 4 mais chave, 3, vezes 43, que é o resultado que a gente obteve do que está dentro do colchete, menos 1, fecha a chave. Tranquilo. Então, se a gente observar agora, a gente tem uma chave que a gente tem que dar prioridade, né? E o que é que tem dentro dessa chave? A gente tem multiplicação, subtração. Obviamente, a gente faz a multiplicação primeiro, certo? E 3 vezes 43 é 129, né? Então, vou colocar aqui, ó, 3 vezes 43, 129. Ainda está menos 1. Então, vai ficar 4, se a gente resolver o que tem dentro da chave, 129 menos 1 é 128, e 4 mais 128 é 132. Ou seja, esse é o resultado da primeira expressão numérica. Tranquilo. Vamos para a próxima expressão numérica, que ela é mais tranquila, a outra era mais extensa. Então, essa é bem mais tranquila. De novo, a gente sempre resolve primeiro o que está dentro do parênteses. O que é que está dentro do parênteses? A gente tem uma potência e uma subtração. Primeiro a gente resolve a potência. 2 ao quadrado é 4, 4 menos 2. Quanto é 4 menos 2? Para a gente finalizar o que tem dentro do parênteses. Ora, 4 menos 2 é 2. Então, vou escrever tudo novamente, do mesmo jeito, ok? E vou repetir o resultado que tinha dentro do parênteses. O que a gente obteve dentro do parênteses? 2. Então, vou colocar aqui o resultado. O resto continua do mesmo jeito. Agora eu vou olhar para o que tem dentro do colchetes. Quais as operações que a gente tem? A gente tem potência, subtração, soma, multiplicação. A gente sempre resolve a potência primeiro, né? E a gente tem aí, ó, um 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, né? Então a gente coloca o resultado, 9 menos 1, mais 2 vezes 2, mais 1. Estou apenas repetindo, né? Porque eu só fiz a potência. Ok. Agora que a gente resolveu aquela potência, a gente tem subtração, soma, multiplicação.
A gente sempre resolve a multiplicação antes da soma e subtração, né? Como eu já disse. 2 vezes 2 aqui vai dar 4. Ok. Continuando nosso cálculo, a gente ficou agora com o que tem dentro do colchete apenas, né, uma subtração e uma soma simples, né? Só resolver o cálculo. Vou colocar aqui do lado, então vai ficar assim. Vamos lá, o que é que a gente tem dentro do colchete? Primeiro, 9 menos 1, eu sei que é 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 1, 13. Ok. Certo. Agora a gente tem 6 ao quadrado mais 13. 6 ao quadrado é 36. Mais 13. Aqui a gente tem 49, que é o resultado desse cálculo aí. Na verdade, eu estou vendo aqui um erro, né? Que eu coloquei aqui 3 ao quadrado, onde era 3 ao cubo, né? Aqui era 3 ao cubo. Então, vou corrigir o resultado disso, beleza? Então, aqui vai ficar 3 ao cubo. 3 ao cubo aqui, ao invés de 9, vai ser 27, ok? Então, aqui a gente corrige sem problema nenhum. E aqui a gente vai mudar esse resultado, né? Então, como é que vai ficar agora? Vamos lá. 3 ao cubo é 27, por quê, né? 3 ao cubo é a mesma coisa que pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Então, aqui 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, beleza? Para quem ficou com dúvida aí. Ok, agora a gente tem que refazer esse cálculo do que está dentro do colchete, né? 27 menos 1 é 26. 26 mais 4, 30. 30 mais 1, 31. Então, vai ficar 6 ao quadrado, que é 36, mais 31. Isso aqui, obviamente, vai dar 67. Então, é o resultado dessa segunda questão. Apenas escrevi errado aqui. Era 3 ao cubo, eu coloquei 3 ao quadrado, mas não tem muito mistério. Então, vamos lá. Terceira questão. O que é que diz a terceira questão? Diz o seguinte. Sabendo que a área de um triângulo... Sabendo que a área de um triângulo é igual a 40 centímetros quadrados e que a base do mesmo mede 20 centímetros, quanto mede a altura do triângulo? Então, vamos lá. O que é que a gente tem? A gente tem um triângulo. A área desse triângulo é 40. A gente sabe que um triângulo ele tem uma altura e tem uma base, né? Ele diz o seguinte, a base do triângulo mede 20, né? A base é esse segmento aqui. Então, a base mede 20. Então, e quanto é a altura? Essa é a pergunta que a gente tem que descobrir. Ou seja, qual é a altura do triângulo, sendo a base de medida 20, para a área ser igual a 40? Na verdade, isso é bem tranquilo. Por quê? Porque a gente sabe que para calcular a área de um triângulo, como é que a gente faz? Base vezes altura dividido por 2. Agora a gente começa a substituir as coisas. Ora, eu sei que A vale 40. O valor da área aqui, ó, é 40. Eu posso trocar o A pelo 40 sem perda de nada, né? Eu sei que o valor de B, que é a base, né? Isso aqui é o valor de B, vale 20. Então, eu troco aqui o B por 20, né? Tá vendo aqui, ó? Troco por 20. Eu sei o valor de A? Não, ainda não sei. Se você olhar na nossa figura, é o valor que eu ainda não descobri. Então, eu repito o valor de A. E tudo isso está dividido por 2. Beleza, vamos continuar esse cálculo aqui. A gente tem, só repetindo aqui. Ok. Esse 2 aqui de baixo, que está dividindo, eu posso passar a operação inversa lá para o outro lado. A operação inversa é dividir e multiplicar. Então, vai ficar 40 vezes 2 e aqui vai sobrar 20 vezes A. 40 vezes 2, eu sei que isso dá 80, né? Então, aqui vai ficar 80, que é igual a 20 vezes A. Esse 20 que tem a operação de multiplicar, eu posso passar ele para cá com a operação inversa de multiplicar, que é dividir. Então, vai ficar 80 dividido por 20 é igual a A. Se a gente dividir 80 por 20, que é a mesma coisa de 8 por 2, a gente vai obter 4. Ou seja, a altura do triângulo, para que a área seja 40, sendo que a base é 20, aqui, o valor de A tem que ser 4. Ok? Então, vamos continuar, né, a resolução das questões.
Pronto, vou virar aqui que talvez fique melhor para visualizar. Acho que eu acabei esquecendo de virar no começo, mas tá tranquilo. Então vamos lá, na quarta questão, o que é que diz? Calcula a medida da hipotenusa do seguinte triângulo retângulo. A gente sabe, né, quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente tem os lados menores, que a gente chama de cateto, que é os que ajudam a formar o ângulo de 90 graus, e o lado maior, que é a hipotenusa, né? No caso aqui, a hipotenusa é esse lado que tem um x. Beleza. Então, o teorema aqui para resolver essa questão, como a gente tem um triângulo retângulo, a gente utiliza o teorema de Pitágoras, né? Tranquilamente, aí não tem muito mistério. O que é que diz o teorema de Pitágoras? A gente sabe que a área desse quadrado aqui, construído sobre esse cateto que mede 5, né? A gente faz a área desse quadrado aqui, né? 5 vezes 5, né? Que é a área do quadrado, vai dar 25. A gente faz a área do quadrado construído sobre o outro cateto que mede 12, ou seja, 12 vezes 12 aqui, né? 12 vezes 12, isso dá 144. E a gente sabe uma coisa interessante, que quando a gente soma essas duas áreas, o resultado sempre dá a área do maior aqui construído sobre a hipotenusa, né? Que o lado aqui é x, né? Ou seja, 25 mais 144 vai ser essa área aqui construída sobre a hipotenusa. Quanto é 25 mais 144? Ó, vou colocar aqui tranquilamente. Ó. A gente soma, né? 4 mais 5, 9. 4 mais 2, 6. E baixo 1. Então, a área desse quadrado aqui, obrigatoriamente, vai ser 169. Certo? Mas se a área desse quadrado é 169, quanto é que vai medir o lado desse quadrado? Ou seja, qual o número que vezes ele mesmo dá 169. A gente tem que saber isso. Um número vezes ele mesmo tem que dar 169. Que número é isso? Bem, a gente viu que 12 vezes 12 já dá 144. Como eu quero que dê 169, eu tenho que tentar um número maior do que 12, obviamente. Então, eu vou tentar o 13, né? Se a gente colocar 13, será se 13 vezes 13 é 169? A gente faz o cálculo tranquilamente aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 1 é 1. Baixo 9, aqui dá 6, aqui dá 1. Ou seja, a resposta é 13, porque a gente já conseguiu um número vezes ele mesmo, que dá 169. E esse número é o 13. Então, a resposta, o valor da hipotenusa aqui, ó, é 13. Então, essa é a resposta para essa questão, ok? Próxima questão. A gente tem que calcular os valores de x e y a partir dessa figura, né, que tem retas paralelas cortadas por retas transversais. Bem, aqui a gente utiliza o teorema de Tales, né? O que aqui diz o teorema de Tales? E a propriedade mais básica do teorema de Tales é o cruz-credo regra de 3. Ou seja, sempre que a gente tem uma figura dessa forma, a gente pode aplicar o seguinte raciocínio. Esse cara vezes esse, 4 vezes x, é igual a esse cara vezes esse, 2 vezes 10. 2 vezes 10, vou colocar aqui, mas no próximo passo eu faço o cálculo. Então aqui, 4 vezes x é igual a 2 vezes 10, que é 20. Esse 4 multiplicando, a gente pode passar ele dividindo, então vai ficar 20 dividido por 4, ou seja, o valor de x é 5. Tranquilo. Para descobrir o valor de y, eu venho aqui no valor de x que eu descobri que era 5. Eu vou trocar o x pelo valor que eu descobri, né? Aqui no caso é 5, certo? E faço o mesmo raciocínio aí, ó. Esse cara vezes esse, 12 vezes x, ou x vezes 12, que é 12x, isso vai ser igual a 10 vezes y. Certo, mas o valor de x, com licença aqui, deixa eu voltar. Pronto, voltando aqui, ó. O raciocínio é esse, né? Ao invés de... Porque eu já descobri o valor de x, né? Então aqui vai ficar 12 vezes x, que na verdade é 12 vezes 5, certo? 12 vezes 5 é igual a 10 vezes y, que é 10y. Tranquilo. 12 vezes 5, eu sei que isso dá 60, é igual a 10y. Esse 10, quando a gente tem um número, uma letra, obviamente existe uma multiplicação aqui. Como o 10 está multiplicando, a gente pode passar a operação inversa aqui para o outro lado, né? A operação inversa de multiplicar e dividir. Então vai ficar 60 dividido para 10
é igual a y. Obviamente, 60 dividido para 10 é a mesma coisa que 6 dividido para 1. Isso vai dar 6. Ou seja, esse é o valor de y, ok? Então, o valor de x é 5 e o valor de y é 6. Então, essa é a resposta para essa questão. Para a última questão, que é para determinar a área dessa figura, como eu corrigi lá no formulário, certo? A gente tem que calcular a área dessa figura. Essa é uma figura bem simples de calcular. Como é que a gente calcula? Se a gente observar aqui, ó, essa parte que eu vou pintar em vermelho, isso é um retângulo, certo? Então eu vou chamar essa área aqui de área 1, porque essa figura toda é formada por duas menores, que é o retângulo, e essa figura 2, que é o triângulo. Então, se eu quero saber a área dessa figura toda, eu só preciso saber a área 1 e somar com a área 2, né? Porque quando eu somar duas partes menores, eu formo a figura completa, né? Só que tem um problema aqui, né? Porque para mim calcular a área do retângulo, eu tenho que fazer base vezes a altura. Só que eu não tenho a altura. E sem a altura do retângulo, eu não vou conseguir calcular a área dele. A mesma coisa acontece com o triângulo. O triângulo a gente sabe que é base vezes a altura dividido por 2. Então, eu tenho um problema antes de calcular, eu vou ter que descobrir quanto é que mede essa altura aí. Deixa eu apenas despoluir a figura aqui. Ok. Para descobrir essa altura, a gente observa que esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. E se ele é um triângulo retângulo, a gente pode fazer, né, aplicar aqui o teorema de Pitágoras, né? Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui, pronto. A gente sabe que essa área aqui, sobre esse lado 3 vale 9, né? Porque vai ficar 3 vezes 3. Aqui a altura, né? Eu vou chamar essa altura de x, beleza? Que é o que eu quero descobrir. Certo. Então, eu vou construir aqui o quadrado sobre o lado x. A área desse quadrado, o lado dele é x, então a área dele vai ser x vezes x. X quadrado. E a área do quadrado maior, aqui construído sobre a hipotenusa, que vale 5, a gente sabe que isso aqui dá 25, ok? Então, o que é que a gente sabe sobre essas três áreas aí? 9x quadrado e 25. Eu sei que quando eu somo essas duas menores, 9 mais x quadrado, isso dá a área do maior, que é, obviamente aqui, 25. Certo? Então, para mim descobrir o valor de x, eu tenho que resolver essa equação. Então, vamos lá. Esse 9 que está somando, eu posso passar a operação inversa para o outro lado. Ao invés de somar, é subtrair. Então, vai ficar 25 menos 9. 25 menos 9 é 16. X ao quadrado, a gente sabe que é x vezes x. Ou seja, eu quero saber um número que vezes ele mesmo que dá 16. Esse número obrigatoriamente é o 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, o valor de x aqui, ó, é 4. Beleza? Então, eu descobri a altura. A altura do triângulo, que é a mesma altura do retângulo, beleza? Então, eu vou utilizar essa informação para calcular a área do retângulo e a área do triângulo, obviamente. Aí. Então, vamos lá. A área do retângulo, como a altura é 4, vou colocar aqui, ó. Isso aqui vale 4. A área do retângulo é 8 vezes 4. 8 vezes 4 é 32. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, ou seja, 3 vezes 4 dividido por 2. Isso vai dar 6, né? Porque 3 vezes 4 é 12, 12 por 2 é 6. Então, a área 1 é 32 e a área 2 é 6. Então, eu venho aqui, ó, a área 1 é 32, mais a área 2 que é 6, isso aqui vai dar 38. Então, a resposta para essa questão, a área dessa figura completa, né, é 38. Então, por hoje, é só isso mesmo, a resolução das questões.